Olá, meus alunos, minhas alunas, que prazer tê-los aqui uma outra vez. Hoje vocês irão aprender sobre tipos de sujeito. Como de costume, eu estou sempre trazendo uma estratégia de aprendizagem no início da aula para vocês raciocinarem melhor o conteúdo. Hoje eu quero apresentar a maneira de pensar clareza. Há um trabalho chamado de pensamento crítico, padrões intelectuais essenciais para raciocinar bem em todos os domínios de pensamento humano, parte 2. Nesse trabalho existem 9 padrões de pensamento e um deles é a clareza. Ah, João, mas e os outros? Você vai apresentar quando? Eu posso apresentar em um outro momento, mas para o nosso momento de aula hoje, nós ficaremos apenas com a clareza. João, mas como isso funciona? Esse sou eu falando, certo? Eu fiz uma leitura desse trabalho. Vale ressaltar que esse trabalho ele se encaixa como sendo um ensaio acadêmico, um artigo conceitual. E nele, a clareza, na minha visão, se encaixa como sendo uma estratégia metacognitiva. Ah, João, mas eu não sei o que é uma metacognição. A metacognição, meu aluno e minha aluna, nada mais é do que você pensar sobre o seu próprio pensamento. E nessa aula, eu quero que você pense nesse contexto sobre o seu processo de aprendizagem. Será que você terá aprendido tudo que foi apresentado nessa aula? Não caia na ilusão de pensar que sabe quando não sabe. Essa estratégia vai fazer você ter certeza que sabe do conteúdo, tá? João, o que eu vou fazer? Eu quero que você responda 2 perguntas de cada um dos tópicos que serão apresentados para vocês aqui. Quais são as perguntas? Primeiro, eu consigo dar um exemplo do tópico apresentado nesse momento? Se você consegue dar um exemplo, né? Essa é uma ótima evidência de que você está aprendendo o conteúdo. Segunda pergunta, você consegue parafrasear aquele tópico? Se você consegue parafrasear ou explicar para si mesmo em outras palavras, essa também é uma ótima evidência de que você está aprendendo o conteúdo. Faça isso para todos os tópicos, para você conseguir reter esse conteúdo por mais tempo. Perfeito? Ok. Aí está o calendário da aula de hoje. Irei apresentar para vocês logo no início a definição do que é um sujeito. Depois, iremos ver o núcleo do sujeito, os tipos de sujeito que existem, né? Esse aqui, essa parte é um diferencial da nossa aula, tá? A função sintática do que será trazida aí na penúltima parte do nosso momento paradidático. E aí, o que pode assumir diversas funções sintáticas. O que pode ser um objeto direto, um objeto indireto. Mas na aula de hoje eu vou apresentar o que como sujeito. Então ele pode ser um sujeito dependendo da oração, ou da frase, ou da construção sintática da frase ali. Tá? E por último, iremos fazer algumas questões. Inclusive, irei trazer uma questão que fala sobre a função do que dentro de uma oração. Isso já foi cobrado na prova do IF. E por isso, eu recomendo que você dê atenção a cada um dos tópicos e faça a realização da estratégia metacognitiva da clareza em cada um dos pontos. Perfeito? Meus alunos, eu destaquei para vocês 3 frases. Por que eu fiz isso? Porque alguns alunos acabam pensando, mas eu não preciso aprender tipos textuais mais uma vez, eu já sei de tudo, né? Será? Será que você sabe de tudo? Será que nessa aula você não vai aprender algo novo? E aí, eu trouxe 3 frases para vocês conseguirem nivelar o quanto vocês sabem sobre tipologia de sujeito, tá? Acompanhem comigo. Grande parte dos candidatos e dos fiscais compareceram ao local. Nessa frase, meus alunos, minhas alunas, quem é o núcleo do sujeito? Vocês têm 5 segundos. Vamos lá. 5. Quem foi que respondeu candidatos e fiscais? Quem respondeu candidatos e fiscais errou. Tá? O núcleo do sujeito é partes. Por que, João? Por que é partes e não candidatos e fiscais? Vou explicar isso na aula de hoje. Calma. O aluno que venceu a Olimpíada recebeu uma bolsa de estudos. Aqui nós temos 2 verbos, né? O verbo venceu e o verbo recebeu. Pergunta para vocês. Quem é o sujeito do verbo venceu? 5 segundos. O sujeito do verbo venceu é o quê? João não é aluno? Não, é que, certo? Mas por quê? Vou explicar esta aula de hoje. Calma. Próxima frase. Havia documentos oficiais da secretaria sobre a mesa. Quem é o sujeito nessa oração? 5 segundos. 5. Bom, nessa oração nós não temos sujeito. Essa oração é classificada como oração, aliás, esse sujeito é classificado como sujeito inexistente, porque nós não temos sujeito e existe um motivo, né? Por causa do verbo haver. A gente vai ver tudo isso
na aula de hoje, tá? Vamos lá. Meu aluno, minha aluna, separa um caderno e um lápis e anotem para mim. Sujeito é o quê? Sujeito é toda palavra que na oração pode realizar ou sofrer uma ação. O sujeito também representa um termo essencial, tá? E aí, para que você encontre o sujeito dentro de uma frase, de uma oração, etc., é importante que você saiba quem é o verbo principal da oração. Tá? João, não estou conseguindo encontrar o sujeito. Faça o quê? Primeiro procure o verbo. Depois de encontrar o verbo, procure saber a quem esse verbo se refere. Tá? Lembra que o sujeito é aquele que realiza a ação. E o verbo, geralmente, é a palavra que indica a ação. Tá? Então, o sujeito realiza a ação através do verbo. Perfeito? Vamos lá. Agora, o que é o núcleo do sujeito? Isso é diferente. Vejam bem. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Anotem para mim essa informação. Ó. O núcleo do sujeito não está depois da preposição. Não pode estar depois da preposição. Ele sempre está antes. Certo? Então, vocês lembram da frase logo no início que eu trouxe para vocês? É parecida com essa, né? Ó, grande parte das pessoas preferem ficar em casa. O sujeito é grande parte das pessoas. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Parte. Tá? Porque é a palavra que está antes da preposição. Perfeito? Ok. Metade dos ingressos foi vendida em poucas horas. E aí? Quem é o sujeito? O sujeito é metade dos ingressos. Quem é o núcleo do sujeito? Metade. Tá? Difícil isso? Não, né? Ok. Acompanha comigo. Nessa frase destacada, quem é o nosso sujeito? Eu quero que você tente fazer agora a prática do conceito núcleo do sujeito que eu passei agora pouco para você. Vamos lá. A minoria dos eleitores votaram em branco. Quem é o núcleo do sujeito? Minoria, certo? Minoria dos eleitores. Minoria que é o nosso núcleo do sujeito. Sujeito simples. E aí eu vou pedir que você destaque isso em seu caderno, que dentro do sujeito simples, a gente conta não o sujeito, mas o núcleo do sujeito. Tá? Então, o sujeito simples possui apenas um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos, certo? Ok. Acompanha comigo essas frases que estão aqui. Camila fez uma prova hoje. Quem é o verbo? Fez. Quem fez a prova hoje? Camila é o nosso sujeito e aqui também é o nosso núcleo. Raik quebrou o braço. Quem é o verbo? Quebrou. Quem é o sujeito? Raik. Carlos ama tanto Maria. Quem é o sujeito? Carlos. Né? Quem está realizando a ação de amar? Carlos. E aqui, o nosso sujeito ele é determinado porque a gente consegue saber quem o sujeito é. Perfeito? Vamos lá. Próxima frase. Agora é a sua vez de levar a cabo aquilo que você aprendeu nesse momento. A maioria dos professores e dos coordenadores concordou com a proposta. Quem é o nosso sujeito? A maioria dos coordenadores e dos professores. Quem é o núcleo do sujeito? É maioria. Uma pessoa desavisada poderia pensar, não, João é um sujeito composto porque tem professores e coordenadores. Mas no sujeito a gente conta apenas o quê? Nós contamos apenas o núcleo. Tá? Logo, aqui nós temos um sujeito simples. Sujeito composto, formado por 2 ou mais núcleos. Acompanha comigo. João e Maria são muito unidos. Nosso verbo aqui é são e os nossos núcleos são João e Maria. Esse sujeito também é identificável porque ele está evidente na frase. O leão e o jacaré encontraram-se ou encontram-se. Leão e jacaré são os nossos 2 núcleos. Perfeito? Ok. Vamos lá. Agora é a sua chance de levar a cabo ou de executar o aprendizado que você teve nesse momento. Grande parte dos servidores de recursos humanos e de finanças e a maioria dos técnicos de informática e estatística compareceram à capacitação. Esse sujeito, ele é composto, mas quem são os núcleos do sujeito? Primeiro, parte e aqui, maioria, certo? Perfeito? Dúvidas, pessoal? Não, né? Ok. Sujeito oculto. Aqui nós temos um pouco mais de critério para analisar o sujeito oculto. Analisa com atenção comigo. Vamos lá. Para o sujeito ser oculto, ele não pode estar explícito na oração, ele está implícito, ou seja, ele não está escrito, mas você sabe que ele está lá. Por exemplo, ó, estamos felizes com a aprovação de todos. Quem está? Nós estamos. O nós ele não está escrito, na verdade ele está subentendido, mas ele está identificável. Dá para perceber que ele está ali, mesmo que implicitamente. Né?
Ok, sujeito oculto é isso, tá? Quando é que o sujeito será oculto? Em 3 situações. Quando o sujeito trouxer um verbo flexionado na primeira pessoa, ou seja, quando o sujeito não aparecer no início de frase na primeira pessoa, seja do singular ou do plural. Na frase aí, o sujeito que está oculto é o nós, né? Nós estamos. Nós é o quê? Nós é primeira pessoa do plural. O sujeito será oculto também quando ele estiver flexionado na segunda pessoa no início de frase. Então, quando eu falo assim, ó, tu chegaste cedo demais na festa, quem é o nosso sujeito? Tu, né? Segunda pessoa, também início de frase. E a nossa terceira regra para o sujeito ser oculto acontece quando o sujeito aparece no meio da frase, de forma oculta, mas, veja bem, quando vier no meio de frase, o sujeito ele já foi mencionado anteriormente, tá? Ele já foi trazido anteriormente. E aí, ele vai vir na terceira pessoa oculto, fazendo referência a esse sujeito que já foi citado anteriormente. Por exemplo, os alunos entraram e começaram a prova. Os alunos entraram e eles começaram a prova. Então, nós temos aqui terceira pessoa do plural. No meio de frase, esse eles aqui é oculto. Cuidado para não confundir. Ah, João, mas eu aprendi na escola que eles, início de frase, ou a utilização do eles é indeterminado. Para ser indeterminado, o eles tem que vir no início da frase. Se vier no meio, quando o sujeito já tiver sido citado, ele é oculto. Ok? Perfeito. Indeterminado. Aqui nós temos 3 regras também. Acompanha comigo. O sujeito aqui, é importante destacar que no sujeito simples, no composto e no oculto, o sujeito é determinado. É identificável. Já no sujeito indeterminado, como o próprio nome já fala, né, nós não temos um sujeito que esteja evidente, né? Nós não conseguimos saber quem o sujeito é. Por isso, ele é indeterminado. Vamos lá. Primeira regra para o sujeito ser indeterminado. A oração vai trazer o verbo no início de frase flexionado na terceira pessoa. Então, o pronome ele, ela, eles, elas estará no início de frase. Acompanha comigo. Ó. Disseram para esperar aqui. Quem disse? Não sei. Eles disseram. Elas disseram. Né? Então, aqui o sujeito ele é indeterminado. Perfeito? Próxima regra. Quando vier na seguinte estrutura, quando você perceber essa estrutura de verbo, pronome indeterminador e a preposição de, você pode marcar claramente em qualquer questão que essa estrutura traz um sujeito indeterminado. Por exemplo, precisa-se de livros usados. Quem precisa? Não sei. Tá? E aí, a terceira regra, agora, é quando o verbo estiver no infinitivo, trazendo uma denotação de ideia geral. Né? Quando o verbo trouxer um sujeito que não se sabe, e aí a ideia for muito geral, a gente encaixa esse tipo de estrutura frasal como sendo ou como tendo um sujeito indeterminado. Por exemplo, correr faz bem para o coração. Correr é o nosso sujeito que está no infinitivo e também é impessoal porque nós não temos uma pessoa definida, nós não temos um sujeito determinado. Ficou claro isso, pessoal? Imagino que sim. Sujeito inexistente. Aí aqui, vou pedir que você redobre a sua atenção, porque eu preciso que você tenha a mínima atenção para pensar o detalhe. Perfeito? Vamos lá. Primeira condição para nós termos uma oração que não admite sujeito. Com os verbos impessoais. João, só tem esses 2 verbos impessoais? Não, nós temos outros, tá? Mas o IF costuma cobrar esses 2 aqui, que são os mais comuns de cair. O verbo haver e o verbo fazer. João, mas eu não sei o que é um verbo no impessoal. O verbo no impessoal é aquele verbo que sempre estará, na maioria das vezes, né? Na verdade. Na maioria das vezes ele vai estar na terceira pessoa e no singular, tá? Então sempre que você encontrar essa estrutura de verbo no impessoal, no singular e na terceira pessoa, essa oração pode ser uma oração sem sujeito, certo? Vamos lá. Aí eu destaquei o verbo haver e o verbo fazer. Terceira pessoa do singular. Quando é que o haver terá sentido de impessoalidade? Ou quando é que o haver trará o verbo na terceira pessoa e no singular? Quando ele tiver esses 4 significados, tá? Quando o haver tiver sentido de existir, de acontecer, de ocorrer e de tempo transcorrido. João, não entendi. Quando você conseguir trocar o haver por existir, o haver por acontecer ou por ocorrer, esse verbo estará no impessoal, na terceira pessoa e no singular. Por exemplo, vê só comigo, ó. Há problemas em todas as famílias.
Quem é o nosso verbo? Verbo haver. Esse verbo haver tem sentido de quê? Existir. Existem problemas em todas as famílias. Também tem sentido de ocorrer. Ocorrem problemas em todas as famílias, ou de acontecer, acontecem problemas em todas as famílias. Esse verbo aqui está no impessoal, está na terceira pessoa e também está no singular. Por isso, o sujeito aqui é inexistente. Perfeito? Olha para mim a nossa próxima frase. Há 10 dias não faço exercício físico. O nosso verbo aqui é o verbo haver, né? E aí, o significado do verbo haver nessa frase é de tempo que já passou, é um tempo decorrido ou um tempo transcorrido, tá? E aí ele vai ficar na terceira pessoa e no singular. Alguma dúvida? Não, né? João, tem um sujeito nessa frase? De jeito nenhum. É uma oração sem sujeito por causa dos critérios que eu acabei de falar para vocês. Agora, olhem a terceira frase. Os alunos haviam ficado revoltados. O haviam aqui, João, está no plural, não está no singular. Então, ele não é impessoal? Não. Ele é pessoal. E aí, quando o verbo haver for pessoal, nós admitiremos o sujeito, certo? Quando o verbo for pessoal, o verbo haver for pessoal, a gente pode admitir um sujeito. Olha aqui a frase. Os alunos haviam ficado revoltados. Quem é o sujeito? Alunos, certo? Alunos aí é o sujeito, porque o verbo haviam não está no impessoal, está no pessoal, ok? E o verbo fazer, ele terá essa função de verbo impessoal quando ele trouxer o significado de tempo transcorrido ou de fenômeno natural. Olha as frases. Faz 5 dias que não a vejo. Tempo que já passou, tempo transcorrido. Então a gente escreve faz e não fazem. Muito cuidado. E aí essa frase não admite sujeito. Próxima. Faz 35 graus no verão em Londrina. O verbo fazer aqui também está no impessoal porque traz um sentido de fenômeno natural. Tá? Faz 2 horas que não estudo, tempo que já passou. E aí o faz está no singular. Alguma dúvida? Não, né, pessoal? Ok, vamos lá. Hora de treinar. As equipes haviam resolvido todos os problemas técnicos. As equipes haviam resolvido todos os problemas técnicos. Esse haviam está no plural, né? Não está no singular. Será que ele é impessoal? Vamos ver. As equipes existiam resolvido? As equipes aconteciam resolvido? As equipes ocorreram resolvido? Não encaixa, né? E, na verdade, o haviam aí também não tem sentido de tempo que já passou. Então, esse haviam é pessoal. E aí, a frase admite o sujeito equipes. Nessa frase nós temos sujeito. Haviam muitos documentos de contrato sobre a mesa. Havia. Tem sentido de existir? Tem. Existem muitos documentos de contrato sobre a mesa. Logo, o verbo haviam aqui está no impessoal. E essa frase não admite sujeito. Imagino que tenha ficado claro, né? Sujeito inexistente ainda, né? Existem outras 2 regras que é importante que vocês destaquem, que é quando nós tivermos verbos que indicam fenômeno da natureza, né? E esses verbos estiverem trazendo um sentido denotativo, quando o verbo indicar fenômeno da natureza e o sentido for realmente real, lembre que denotativo é sentido real, conotativo é sentido figurado. Lembrem disso. E aí, quando o verbo fenômeno da natureza estiver no sentido denotativo, esse verbo vai estar no impessoal e não vai admitir sujeito. Por exemplo, ventou forte à noite. Quem é o verbo? Ventou. É um verbo que indica fenômeno da natureza? É. Esse verbo está no sentido denotativo? Está, né? Realmente indica um fenômeno da natureza. Ventou forte à noite. Choveu muito ontem. Também é um verbo que não está no pessoal, mas no impessoal, trazendo um sentido de fenômeno da natureza. Logo aqui nós não temos sujeito. Agora vejam as próximas frases. Choveram críticas ao governo. Choveram críticas. Tem como chover críticas no sentido real? Não. Aqui nós temos um sentido figurado. E aí, essa frase admite sujeito. Tá? Ventaram boatos. Admite sujeito. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Chegamos a uma parte essencialmente importante, que é quando o que tem sentido de sujeito. Vamos lá. Quando o que vai ter sentido de sujeito? Quando, em primeiro lugar, ele for um pronome relativo. João, mas eu não sei o que é um pronome relativo. É um tipo de pronome. E aí, para saber se o que é um pronome relativo, você vai trocar o que por o a qual ou os quais. Se a palavra ou a frase não perder o sentido, né, esse que será pronome relativo. Mas se você trocar o que por a qual e as quais
e a frase perdeu o sentido, ele é qualquer outra coisa menos pronome relativo. E aí, ele não poderá assumir a função de sujeito. Só vai ser sujeito o que quando ele for pronome relativo. Nesse caso, nesse contexto, certo? Ok, lembrando que o pronome relativo também pode assumir a função de sujeito quando ele vier com quem, né? Quando tiver o cujo, onde, a qual e aí por diante. Vamos lá. Acompanha comigo a frase. O Rio Grande do Norte, que fica no Nordeste, tem praias lindas. Aqui nós temos dois verbos, o verbo ficar e o verbo ter, né? Aí veja bem, esse que aqui, ele é um pronome relativo? Vamos ver. O Rio Grande do Norte, a qual fica no Nordeste, encaixa. Então esse aqui é pronome relativo. Já é o primeiro indício de que ele será o sujeito de fica, tá? Ok. A segunda evidência que mostra que esse que poderá ser um sujeito é, você vai eliminar a frase aqui depois do, com o segundo verbo, na verdade, você vai eliminar o segundo verbo com a frase após o segundo verbo, e retirar o que? Se a frase possuir sentido, o que será sujeito? Vamos lá, tem sentido? O Rio Grande do Norte fica no Nordeste. Tem sentido. Então esse que é sujeito do verbo fica. Difícil isso, meus alunos? Não, né? A mesma ideia aqui para a segunda frase. Ó. Jovens que estudam para o Enem conseguem as vagas. Que é pronome relativo? Vamos ver. Os jovens, as quais estudam para o Enem, pronome relativo. Vamos eliminar aqui, conseguem as vagas. E retirar o quê? Os jovens estudam para o Enem. Encaixa? Encaixa. Então, estudam se refere ao que e o que é o sujeito de estudam. Tá? E aí, ó, um outro detalhe. Tem aqui esse verbo ter e o verbo conseguem, eles são verbos de quais sujeitos? São verbos majoritariamente do Rio Grande do Norte e aqui majoritariamente de jovens, certo? Perfeito, pessoal? Para quem já está mais adiantado, percebeu que essa oração que fica no Nordeste é uma oração subordinada adjetiva restritiva, né? A mesma ideia com a nossa próxima oração embaixo, que estudam para o Enem, é uma oração subordinada adjetiva restritiva porque não utiliza vírgula e porque o que é um pronome relativo. Ok? Vamos fazer aqui uma questão do IF. Acompanha comigo. A maioria dos analfabetos do país está no Nordeste, que concentra 53,3%, 7,43 milhões do total de brasileiros que não sabem nem ler nem escrever. As formas verbais estar, concentra e sabem estão relacionadas aos núcleos dos seus sujeitos que, respectivamente, são A, B, C ou D. Vamos lá. A gente já viu o que é um núcleo de sujeito. Vocês já sabem que o que pode ser sujeito dependendo da oração. E a gente vai fazer essa análise nesse momento. Vamos lá. A maioria dos analfabetos do país está no Nordeste. E aí, pessoal? Quem é o sujeito do verbo estar? Simples e fácil, né? O sujeito do verbo estar só pode ser quem? Só pode ser a maioria. O sujeito é a maioria dos analfabetos do país. Mas quem é o núcleo do sujeito? Maioria. Difícil? Não. Vamos lá. Que concentra. Que concentra. Concentra é o verbo. Que é pronome relativo? Vamos ver. A qual concentra? É. Então, a gente pode dizer que concentra se refere a que. E a mesma ideia, pessoal, aqui para sabem, né? Vamos lá. O total de brasileiros que não sabem nem ler nem escrever. Que não sabem. A qual não sabem? Pronome relativo. E aí sabem se refere a esse que é sujeito. Nossa resposta é a letra A de amor. Difícil? Não. Mais fácil que isso aí, meu amigo. Só você tomar um copo com água, né? Ou então respirar. Muito fácil, bem simples. Depois de uma explicação como essa questão ela se torna uma questão bem fácil, né? Próxima questão. Acredita que há impunidade no Brasil, mas não é verdade. Punimos muito, mas punimos mal. Respectivamente, os sujeitos das formas verbais acredita-se e punimos classificam-se como acredita-se que há. Quem acredita que há impunidade? Não sei, é um sujeito indeterminado, né? A gente fica aqui com a letra B e a letra B e D, né? E o verbo punimos. Quem pune aqui? Nós punimos. Aqui está na primeira pessoa do plural no início de frase. Então, nossa resposta só pode ser letra B de bola. Meus alunos, alguma dúvida dessa aula? Eu imagino que não.
Se ficou alguma dúvida, como eu sempre falo no final das aulas, né? Deixa sua dúvida nos comentários e assim que possível entraremos em contato. Tchau, tchau e até a próxima.